Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de setembro do ano de 2022. É o dia 28 do mês de Elul, do ano 5782. Até o pôr do sol, nós estamos aí na antivéspera de Rosh Hashanah. E após a nossa Havdalah, que vai acontecer às 18 horas e 37 minutos, nós estaremos adentrando na véspera de Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah. E então vamos nos preparar para a nossa chegada do Ano Novo Judaico 5783. Hoje é o dia sagrado do Shabat, portanto é o 7º dia. Então hoje nós estamos aí na leitura final e do encerramento da nossa Parashá da semana. Nitzavim, prostrados firmemente em pé diante de Deus. Então, a nossa 7ª aliá, mais Mafitir, a leitura final, está no capítulo 30 de Deuteronômio, do verso 15 a 20. Todo o livro de Devarim, Deuteronômio, tem para nós a mensagem central Teshuvá. E exatamente essa Parashá, ela cai na última semana do ano e princípio de um novo ano. E o mês de Elul, que é o último mês do ano, é exatamente o mês que chama a todos nós, judeus e não judeus, a um exame introspectivo, para fazer um balanço do ano que está se encerrando. Como que foram os nossos acertos e erros, como que foi realmente a nossa obediência e desobediência para com Hashem, qual é o peso dos nossos méritos e dos nossos pecados diante de Deus. Então, por isso, amados, temos aí ainda 48 horas pela frente, então nós temos um tempo hábil para concluirmos a nossa autorreflexão, para podermos adentrar ao pôr do sol, de amanhã, dia 25 de setembro, de adentrarmos no ano novo 5783, realmente com uma verdadeira Teshuvá. Os nossos mestres, nos falam sobre essa questão da Teshuvá, nos dizendo, fazendo uma comparação para que nós possamos entender. Da mesma forma que o corpo precisa renovar-se e recuperar as suas forças, energias, que se esgotaram ao longo do dia. E isso acontece por intermédio de um sono, bem aproveitado durante a noite, onde nós recuperamos as nossas forças e energias. Assim, o lado espiritual nosso também necessita recuperar suas energias, as suas forças. E isso acontece exatamente por meio da Teshuvá, um retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. A mensagem central de Devarim, Deuteronômio, o 5º livro da Torá. Portanto, a Teshuvá nada mais é do que a volta às nossas origens, ao caminho da Torá e à verdade, que está oculta em nossos corações. Então, tanto a Torá como a verdade, eles estão ocultos em nós. Ou seja, a centelha divina, ela precisa ser acesa, ela precisa se inflamar, para que realmente em nossas veias e artérias, nos nossos órgãos, juntas e medulas, na nossa estrutura óssea, nervos, etc. e tal, realmente venha fazer com que o nosso amor para com Deus venha ferver o nosso amor para com Deus. Então, por isso, a Teshuvá é, de fato, esse instrumento, esse caminho que Deus nos concedeu para esta realidade. Por isso, Rambam Maimônides, ele nos escreveu em Hilchot Teshuvá, no capítulo 2, parágrafo 2º, responde à nossa pergunta, Quem pecou, que abandone o pecado, tire-o de seu pensamento
e tome em seu coração a decisão de não mais voltar a cometê-lo, conforme está escrito no profeta Isaías, Ishaiarro, capítulo 55, verso 7. Abandone o perverso seu caminho e seus maus pensamentos, que se arrependa sobre o seu passado, né? Então, sem sombra de dúvidas, dentro desse sentido, a Techuvá, ela é o nosso antídoto realmente para que nós possamos prevalecer durante esse tempo que nós chamamos de hoje. Então, amados, a nossa palavra, né? Nessa preparação para Rosh Hashanah, realmente chamando-nos a Techuvá. Então, a Techuvá é o nosso antídoto para o mal, para afastar realmente os maus decretos, né? A Techuvá, a Tefilot, as preces, e a Tzedakah. São 3 fatores nos quais nós precisamos nos firmar, principalmente no princípio deste ano e no transcorrer de todo o ano 5.783. E nessas condições, né, a nossa 7ª aliá, o encerramento da nossa paraxá desta semana, Nitzavim, Moshe, ele continuando as suas instruções à nova geração, que está por poucos momentos para realmente contemplar a sua morte, a morte de Moshe, e entrar na terra prometida. Então, Moshe traz realmente no capítulo 30, verso 15 a 20, falando sobre escolhendo Deus, bem como também o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vai trazer para nós sobre exatamente a questão do livre-arbítrio, né? A livre escolha. Você escolhe e as recompensas são exatamente segundo a sua própria decisão. Então, por isso, nesse aspecto, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso Rash, o grande sábio da nossa Torá, traz para nós exatamente essa reflexão nesse momento para encerrarmos a nossa paraxá da semana. Então diz assim o texto da Torá: Veja, eu dei hoje a você a escolha da vida e do bem, ou da morte e do mal. Pois se eu ordeno hoje a você amar a Deus, seu Deus, andar em seus caminhos e observar os seus mandamentos suprarracionais e seus mandamentos racionais, de modo que você possa viver e prosperar. Deus, seu Deus, então abençoará você na terra, que você está prestes a tomar posse. Mas, se seu coração se desviar e você não escutar, e se afastar, e se prostrar para outros deuses para servi-los, eu declaro hoje a você que vocês definitivamente perecerão. Vocês não terão uma vida longa sobre a terra a qual você está prestes a atravessar o Jordão para vir e tomar posse. Eu conclamo hoje céu e terra, que são eternos, como testemunhas contra vocês. Eu estabeleci diante de você a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Então você e seus filhos viverão para amar a Deus, seu Deus, escutar sua voz e se ligar a Ele, pois Ele é a sua vida e a extensão de seus dias, para que você more na terra que Deus jurou aos seus pais, Abraham, Isaac e Jacob, dar a vocês. Então, aqui nós temos nessa palavra final da Paraxá, Moshe falando de forma bem clara, está diante de vocês, né, a vida e o bem, ou seja, quem escolhe a vida escolhe o bem.
Quem escolhe o bem, escolhe a vida. E também está diante de vós a morte e o mal. A morte e o mal. O mal é a morte é o mal, certo? Então, por isso, Moshe, ele deixa bem claro, está diante de vós vida e morte, bênção e maldição. E aí, realmente, né, como Moshe, um líder que até então estava aí à cabeça do povo, 40 anos, é aquele que a princípio pestanejou diante de Deus para não ser o líder do povo, né? Para não estar à frente do povo para tirá-los da terra do Egito. Arrumou várias desculpas e segundo os nossos sábios da Mishnah, fala que essa conversação durou uma semana. Uma semana Moshe e Deus ficaram conversando, entre aspas, né? Discutindo, né? Vai, não vou. Você vai, mas eu não posso, mas você tem que ir, mas eu não posso, eu sou gago. Então foi uma semana de conversação e discussão, vou, não vou, vou, não vou, fico, não vou, será que eu vou, será que eu não vou? E aí decidiu e resolveu ir, depois de uma semana. E agora ele está ali, naquele momento em que ele não vai entrar na terra prometida depois de tudo que passou. E é o momento da decisão. E aí então ele está orientando o povo, ele sabe muito bem que não vai atravessar o Rio Jordão junto com o povo. Então ali nesses momentos finais, ele coloca de uma forma bem taxativa, porque quando se fala entre vida e morte, todos sabem e todos querem a vida e não a morte. Quando ele fala sobre bênção e maldição, todos querem a bênção, não querem a maldição, porque sabem muito bem qual é a consequência da maldição. E mesmo assim, você sabe que o povo não permaneceria por tanto tempo fiel a Deus. Mas mesmo assim, como um pai, um líder amoroso e compassivo com aquela geração toda, então ele ainda diz, né, está entre vocês, né, a escolha entre a vida e a morte e entre a bênção e a maldição. E então, de uma forma bem compassiva, de uma forma bem clemente, né, por assim dizer, Moshe, ele dá a dica e realmente como um tipo de lamento, numa esperança de que o povo realmente escolha o que é certo. Então ele diz, né? Escolha a vida, né? É interessante, segundo os comentários dos nossos mestres, né? Ele fala escolha a vida. Ele não falou sobre escolha o bem, mas escolha a vida. Ou seja, o que os nossos mestres falam aqui é que, na realidade, o que Moshe estava orientando o povo escolham a vida independente de pensar em recompensa. Escolha a bênção independente de pensar em recompensa. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, escolha a vida pela sua característica. Vida, é tudo. Não pense na recompensa. Eu vou escolher Deus e obedecer os seus mandamentos porque vou ter recompensas A, B ou C. Não. Quando ele está dizendo escolha a vida, está dizendo escolha estar, andar e permanecer em Deus. Sem precisar pensar em recompensa. Ou seja, escolha a vida no sentido de que você possa, de fato, estar presente no Olam Rabá, no mundo vindouro. Então, nesse sentido, amados, é o conselho de Moshe. E ele fala dessa forma bem simples, bem objetiva, sem sombra de dúvidas. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele também comentando de forma mais explícita sobre isso, né, escolha a vida, então ele nos diz assim, nem sempre é evidente que o bom comportamento conduz à vida e à bênção,
enquanto o mau comportamento, as maldições e a morte. Né? Então, o nosso Rebbe, ele é bem taxativo, ele está dizendo, nem sempre o bom comportamento leva à vida e ao bem. Nem sempre. Assim como o mau comportamento, as maldições e a morte. Isso nos permite ter a liberdade de escolher ser bons. Então nós temos a liberdade de decidir de sermos bons. Por quê? Não pensando na recompensa. Mas sermos bons porque ser bom é bom. Traz shalom, bem-estar. Ser bom é andar na luz de Hashem. Ser bom porque isso é prazeroso. Fazer o que é bom, o que é justo aos olhos de Deus. E que, mesmo que não queiramos e não pensemos em recompensa, nós desfrutamos já de imediato, né, realmente do bem-estar e shalom que nós podemos experimentar quando decidimos ser bons, porque ser bom é o correto. Simplesmente isso, sem pensar em recompensa. Ser bom é o correto, ponto final, acabou. Então, o nosso Rebbe continua dizendo, né? Se fosse sempre nítido que o bom comportamento levasse à bênção e à vida, e que o mau comportamento ao oposto, qual outra opção teríamos além de ser bons? O fato de que sermos bons nem sempre nos conduz às bênçãos, ao mesmo tempo nos permite e nos força a fundamentar nosso relacionamento com Deus sobre uma base mais profunda. Por esta razão, em um nível mais profundo, Deus nos pede aqui, através de Moshe, escolher o bem por si mesmo, em vez de ter alguma expectativa de recompensa material como consequência do bem. Inclusive, quando podemos ver com clareza que ser bom traz resultados favoráveis. Então, aqui nesse conselho final do nosso Rebbe, né, trazendo de forma um pouco mais clara para nós, né, escolher o bem por si mesmo, em vez de ter alguma expectativa de recompensa material. Então, escolher, decidir ser bom, não para receber recompensas, mas porque, de fato, o bem em si mesmo já é um grande benefício para cada um de nós. Então, dentro desse aspecto, né, nós aprendemos e vemos com clareza que ser bom já nos dá resultados favoráveis, independente de qualquer questão. Então, amados, o que a nossa paraxá da semana traz para nós, né, mantendo o foco de todo o livro de Devarim, Deuteronômio, com a questão da Techuvá, né? E à medida que vai passando e vamos chegando ao encerramento do quinto livro, nós vamos vendo algumas coisas mais que vão se agregando a isto e vai nos fortalecendo que realmente decidirmos ser bom porque o bem em si mesmo já é algo favorável, né? E sem precisar pensar em recompensa, fazer aquilo que é de fato, né, correto aos olhos de Deus, traz para nós, sem sombra de dúvidas, o bem-estar, a presença divina em nosso ser. Porque o bem em si mesmo já nos é favorável em vários aspectos da nossa vida. Nós não precisamos pensar nas recompensas, porque é da vontade de Deus, quando nós decidimos de forma correta, Ele nos agraciar com seus presentes. Então, por isso, Techuvá, Tefilá de Sedaká, continua sendo a nossa fórmula realmente para afastar de cada um de nós os maus decretos. Então, aproveite realmente esses momentos finais do mês de Elul para podermos amanhã, a partir do pôr do sol, entrarmos no primeiro dia de Tishrei e com a nossa transmissão, né, de Bauru para o Brasil e para as nações, estarmos aí trazendo
o Rosh Hashanah 5.783. Sabedores de que, se tão somente decidirmos a fazer aquilo que é correto aos olhos do Altíssimo, Ele mesmo decreta bons juízos, bênçãos e coisas semelhantes para a nossa vida durante todo o ano 5.783. Então, não percamos essa oportunidade que Hashem está nos dando aí no transcorrer desses momentos finais do nosso ano 5.782, para podermos adentrar no ano 5.783. Estamos chegando aí naquele momento de podermos falar, né, com mais autoridade, Shana Tová Umetuká, né, um ano bom e doce, né? A partir de amanhã nós estaremos falando de forma mais incisiva sobre esta questão aí, ok? Então, amados, hoje nós não teremos a transmissão da Havdalah, certo? Mas amanhã, a partir das 19 horas, de Bauru para o Brasil e para as nações, estaremos aí transmitindo o cerimonial de Rosh Hashanah 5.783 e o jantar especial para essa data, que nós possamos entrar realmente para um ano bom e doce. Então, vamos lá. Amanhã estaremos de volta aqui. Shalom, shalom. Até amanhã.